No segundo reinado do Brasil, ocorreu a Guerra do Paraguai. Essa guerra, que durou 5 anos, entre 1865 a 1870, foi deflagrada pela Tríplice Aliança, aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, em virtude da disputa pela liderança no sul do continente americano, na região da Bacia do Prata, com os seus principais rios, o Paraná, o Paraguai e o Uruguai, importantes rotas para o comércio. Além disso, a guerra foi motivada por interesses territoriais nas rivalidades entre esses países em suas formações no século XIX. No final da guerra, com a derrota do Paraguai, cerca de metade da população paraguaia foi dizimada e que levou também a perdas de seu território para o Brasil e para a Argentina. A Guerra do Paraguai aumentou a dívida externa do Brasil, devido aos empréstimos aos banqueiros ingleses, pois os gastos com a guerra foram enormes, o que gerou uma inflação que atingiu a população pobre. A partir de 1870, surgiu no Brasil um movimento abolicionista, que não aceitava a escravidão e que propunha a substituição pelo trabalho livre. Pessoas de diferentes grupos sociais participaram do movimento, como advogados, jornalistas, militares, professores, estudantes, entre outros. Os abolicionistas defendiam a liberdade e a igualdade como direitos naturais para aqueles que eram escravos, além do que diziam que a escravidão era um obstáculo à modernização do Brasil. Assim, enquanto ações nas cidades eram organizadas contra a escravidão, como comícios, palestras, panfletos, discussões estudantis, entre outras ações, nas fazendas, muitos escravos se rebelavam, incendiando plantações e casarões, ou fugiam para os quilombos, por exemplo. Diante da pressão do movimento abolicionista, perante a opinião pública, o governo de Dom Pedro II aprovou 2 leis abolicionistas. A Lei do Ventre Livre declarava livres os filhos de escravos nascidos a partir da aprovação da lei em 1871. Porém, o proprietário da mãe poderia usufruir do trabalho do filho até os 21 anos de idade. Já a Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, declarava livres os escravos com mais de 60 anos de idade. Ora, caros estudantes, é claro que o movimento abolicionista não aceitou essas 2 leis e pressionou ainda mais o governo imperial que, sob pressão popular, aprovou através do parlamento a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e que foi assinada pela princesa Isabel. Era o fim da escravidão no Brasil, que durou mais de 300 anos. Após o fim da escravidão, os ex-escravos não receberam nenhuma proteção social, terras e indenizações. As condições sociais dos ex-escravos não melhoraram e passaram a ser trabalhadores muito pobres, com ocupações menos importantes. Muitos foram morar nos morros das grandes cidades, contribuindo também para o surgimento de favelas.
Com a expansão das lavouras de café em São Paulo, a partir de 1870, os fazendeiros necessitaram de mão de obra, porque os escravos não eram suficientes para o trabalho, nem mesmo se fossem comprados de outras províncias, uma vez que o governo imperial proibiu o tráfico atlântico de africanos em 1850. Diante dessa situação, na metade do século XIX, principalmente a partir de 1870, vieram para o Brasil imigrantes europeus que buscavam uma vida melhor. Eles eram alemães, suíços, italianos, entre outros, que foram trabalhar nas lavouras, principalmente na do café. Os imigrantes eram trabalhadores livres, que recebiam pagamento de acordo com o que era combinado com os proprietários, que às vezes houve até revolta, como a revolta dos parceiros ou protesto contra a falta de pagamento. Assim, escravos e imigrantes tocavam junto as maiores lavouras, mas metade dos escravos da região sudeste trabalhavam em fazendas menores nas lavouras de feijão, banana, mandioca, milho, por exemplo, destinada ao mercado interno. Na década de 1880, os imigrantes foram se tornando praticamente a principal mão de obra. Paralelamente ao movimento abolicionista, surgiu, a partir de 1870, o movimento republicano em várias províncias brasileiras, composto por civis e, posteriormente, por militares, que desejavam o fim da monarquia e a implantação da República Federativa no Brasil, pois considerava a monarquia e suas bases, como o centralismo monárquico, a escravidão e o voto censitário, voto para quem tem renda, por exemplo, incompatíveis com a modernização necessária ao país, exigida pelas transformações decorrentes do capitalismo industrial. Assim, por exemplo, a escravidão era impensável para um país moderno e capitalista. Na década de 1880, o movimento republicano cresceu ainda mais. Clubes e jornais republicanos multiplicaram-se, atingindo intelectuais, estudantes, jornalistas, classes médias urbanas e militares. Os militares, que venceram e saíram fortalecidos da Guerra do Paraguai, desejavam maior autonomia e participação política, mas o governo de Dom Pedro II ignorou tais reivindicações. Assim, a adesão dos militares ao movimento republicano em meados da década de 1880 foi decisiva para o golpe de Estado a Dom Pedro II, que fora informado que deixasse o país. Desse modo, foi proclamada a República do Brasil em 15 de novembro de 1889, pelo general Deodoro da Fonseca. Era o fim do segundo reinado e do regime imperial no Brasil.